sou a Sara Braga. Bem-vindos ao segundo episódio da série Sensitivos, Médiuns e Milagreiros do programa Verdades e Mentiras. Como foi prometido na semana passada, hoje nós vamos responder às 3 perguntas que foram feitas ao meu marido Felipe quando ele ainda era presidente da extinta Academia Brasileira de Paraciências. Então, as perguntas são: a primeira vai ser sobre o famoso médium João de Deus. A segunda vai ser sobre as pesquisas científicas acerca de sonhos premonitórios. E a última pergunta sobre a intrigante maleabilização de metais, com uma apresentação sensacional aqui do nosso mentalista Mahatma. Não perca, vocês vão se impressionar com essa apresentação. Acompanhe com a gente até o final. Tudo bem, Felipe? Tá, tudo bem. E você, não está bem? Tudo bem, querido. Então, gente, vamos lá responder a primeira pergunta. A gente vai falar agora sobre o médium João de Deus. Não sei se vocês sabem, mas o famoso médium é goiano e o nome dele é João Teixeira de Farias. Ele nasceu em Cachoeira de Goiás em 1942. Então, Felipe, conta pra gente um pouco da sua experiência com o João de Deus. Na época da Academia Brasileira de Paraciências, você ouvia falar bastante dele? Claro, né? Esse cara já era muito conhecido naquela época. Nós fechamos a academia em 98, né? 1998. Mas já muito antes ele era famoso e sempre causou muitas discussões, não só no meio espírita, no meio espiritualista, mas cá entre nós, né, parapsicólogos e pesquisadores dos fenômenos psi. O João de Deus apresentava uma série de fenômenos aparentemente interessantes e que deixavam os pesquisadores cheios de curiosidade, né, acerca do que poderia ou não estar por trás daquilo tudo. Afinal, ele seria um médium de verdade ou não, né? E falando em médium, gente, durante as minhas pesquisas com os materiais da APP e as minhas pesquisas pessoais, eu descobri algumas coisas muito interessantes, como por exemplo aqui numa das anotações que eu fiz, diz que o Chico Xavier, ele deu uma orientação ao João de Deus através do suposto espírito de Bezerra de Menezes. João de Deus fundou a casa do Inácio de Loyola, onde fazia os seus atendimentos, por conta dessa orientação do Chico. O que você pensa sobre isso? Falam muito sobre isso, né? Diz que o Chico Xavier considerava o João de Deus uma pessoa abençoada, um homem que realmente dotado de talentos mediúnicos e que merecia a atenção da comunidade espírita para que esse fenômeno fosse melhor estudado e disseminado. Ele achava, tem a impressão que sim, que o João de Deus tinha realmente dons mediúnicos e a capacidade de curar. O João, né, ele começou, diz ele, né, que teve a primeira experiência mediúnica aos 6 anos de idade. E que depois, aos 16, acho que foi aos 6 anos, se eu não estou enganado. Bom, de qualquer maneira foi quando ele era criança. Muito criança. E depois, aos 16 anos, parece que ele fez a primeira cura, né? Pelo menos é o que diz, né? As lendas falam sobre isso. Agora, claro que isso é difícil de verificar, né? A gente sabe que falar de médiums, falar de curandeiros, falar de xamãs, né? Pessoas que fazem fenômenos aparentemente paranormais de cura, especialmente quando tem cirurgias psíquicas, são coisas que impressionam muito e que para muitas pessoas podem ser as últimas gotas de esperança, especialmente quando elas estão sofrendo com alguma doença terminal, quando elas têm algum trauma muito grande da infância. Muitas vezes o médium é a última esperança que elas têm. Então o João de Deus, para muitas pessoas, né, foi essa última gota de esperança. E desde aquela época, desde os anos 80, aliás, a gente vinha acompanhando as atividades dele, mas eu lamento dizer que, no meu caso em particular, com muita suspeita, ele nunca me convenceu muito, assim, porque as coisas que ele fazia, mesmo os fenômenos que as pessoas falam, não, porque ele cortava, usava bisturi, ele furava as pessoas e não sentiam dor, não saía sangue, não sei o quê. Mas eu já ouvia também alguns rumores muito esquisitos sobre o comportamento bizarro dele, né? Aliás, quando o Chico Xavier
acolheu, né, o João de Deus como um médium e viu nele uma pessoa especial, dotada, ele já tinha, já há mais de 10 anos, problemas graves com a justiça, né? Quer dizer, o Chico Xavier, mesmo sendo famoso como o maior médium brasileiro, como sensitivo e tal, parece que ele não percebeu esse lado negativo. O que é, né? Estranho. É bastante estranho, né? Afinal de contas, ele é famoso como sensitivo e como médium. Mas o Chico Xavier acolheu o João de Deus com muito carinho e tal. Ele era um cara muito carinhoso mesmo, muito fraternal. Mas essa coisa do Chico Xavier ter incentivado as atividades mediúnicas dele, quando já existiam muitas suspeitas de que ele era um charlatão, é muito esquisito. É, né? muito estranho. É muito estranho, e para os pesquisadores e também para a comunidade espírita, isso causou uma certa mancha, né? Porque algumas pessoas até começaram a questionar a sensitividade e a mediunidade do Chico Xavier por causa disso. Sim, inclusive, gente, olhando aqui também, o João sofreu denúncias pelo Conselho de Medicina, né, o CRM de Goiás, através do presidente do CRM, o Sebastião Moreira, alegando o exercício ilegal da medicina, né, porque ele fazia aquelas curas dele mirabolantes, com bisturis, cortava realmente as pessoas. Enfim, isso não é legal, né? Não, além de não ser legal, né, que claro, é perigoso, né, porque afinal de contas ele não tem nenhum treinamento médico. Aliás, se não estou enganado, o João de Deus, ele é analfabeto funcional. Sim, exatamente. Ele é analfabeto, quer dizer, além de não ter nenhum treinamento, né, na área da saúde, ele é um analfabeto, quer dizer. E agora, o curioso, né, que é um fenômeno que sempre me interessou estudar muito, né, é como que essas pessoas conseguem ser tão cativantes e atrair gente que aparentemente tem uma certa sensibilidade, uma certa inteligência para se proteger contra esse tipo de farsante, né? Porque hoje, se eu já tinha essa suspeita na época, hoje eu não tenho a menor dúvida que o João sempre foi um farsante. Ele nunca foi médium, nunca teve talentos mediúnicos e viveu a vida inteira enganando as pessoas, né? Inclusive, você está falando isso, eu me lembro também da época em que a Oprah veio ao Brasil, a famosa apresentadora, né? Ah, sim. A mundialmente famosa Oprah veio ao Brasil para ver de perto, Ela foi até a Abadiânia, ela conheceu a Casa da Sopa, ela presenciou algumas curas, né? Algumas pretensas curas. E ela saiu de lá embasbacada. Ela falou que foi muito mais do que ela esperava. É verdade. Isso foi em 2012. 2012. A Oprah esteve aqui e não foi só a Oprah, né? A Oprah foi um trampolim para o João de Deus, né? Porque ela lançou o nome dele para vários países. O João de Deus ficou famoso no mundo inteiro. Teve até um documentário no History Channel. Teve documentário sobre ele e tal. E ficou famosíssimo. E aqui do Brasil, até o Lula, né, foi recebido, né, por ele, a Xuxa, a Dilma. Quer dizer, celebridades famosas brasileiras, né, passaram pelas mãos do João de Deus, acreditando realmente que ele teria poder de ajudá-las, né, a melhorarem seu estado de saúde, enfim, ou algum outro problema desse. Existem casos, inclusive, parece que a Oprah, ela esteve aqui porque o Wayne Dyer, que é um famoso escritor na área motivacional, do autoconhecimento, um espiritualista, disse para a Oprah que foi curado, né, de um câncer, de leucemia, pelo João de Deus. E isso sempre é uma coisa que as pessoas já perguntavam para a gente nos tempos da ABP, e até hoje perguntam, mas então, peraí, mas se ele conseguiu curar o sujeito de leucemia, então ele é um médium verdadeiro? Então ele tem realmente o poder de curar? Essa era sempre a interrogação que se apresentava para nós, né, pesquisadores. Afinal de contas, se ele era um farsante, se ele era um charlatão, um embusteiro, como que ele conseguia esse tipo de coisa, né? Hoje nós temos muitas respostas para isso e eu acho que até vai ser interessante futuramente, né, em outros programas, nós dissecarmos um pouco esse fenômeno, né? Como que um embusteiro consegue fazer que uma pessoa fique curada? Será que é ele que faz? Ou é a pessoa que, motivada pela necessidade da cura diante de um suposto milagreiro, ela cria dentro de si
mecanismos naturais que a fazem combater a doença naturalmente e livrar-se dela. Nós temos algumas respostas para isso, existem pesquisas sobre isso, e eu acho que a gente pode também, até em futuros programas, responder a esse respeito, trazendo os elementos, né, que são os estudos feitos por cientistas sobre essas curas paranormais. Gente, acrescentando mais um tópico sobre a vinda da Oprah ao Brasil para conhecer o João de Deus em 2012, para vocês terem uma ideia, uma pessoa inteligentíssima, informada, antenada como a Oprah, conseguiu ser enganada por uma pessoa como ele. Para vocês terem a noção de como é fácil uma pessoa com o dom da mentira, o dom da enganação, fazer isso com qualquer tipo de pessoa, esclarecida, não esclarecida, é complicado. Sim, o programa que ela gravou com ele, ela retirou em 2018, ainda ficou no ar muitos anos. Ela tirou por causa das alegações de abuso sexual contra centenas de mulheres, pois é. Denúncias de abuso sexual contra ela. E ela ficou horrorizada, porque ela é defensora. Sim, ela é defensora das mulheres, né? Ela tem um movimento que... movimento Me Too. Isso, que procura proteger as mulheres que sofrem abuso, né? E a Oprah mesmo sofreu muito na infância, ela teve momentos terríveis, né? A biografia dela tem momentos muito pesados. Então a Oprah é uma pessoa muito preocupada, né, com o bem-estar da mulher, né, com a saúde da mulher e com os direitos da mulher, né, o direito de ser humana, né, o direito de viver sua vida humanamente como todos os demais seres humanos. Então ela defende muito isso e faz um movimento contra os abusadores, né, das mulheres. E hoje, infelizmente, o que muita gente achava que era o portal da esperança, né, para tanta gente livrar-se de doenças, de males e de perseguições e de encostos espirituais, hoje tornou-se o maior pesadelo, né, do meio espírita e espiritual brasileiro. É considerado uma vergonha histórica para o espiritismo brasileiro. Aliás, o João de Deus até era católico, né? Porque ele dizia que era católico. Acabei de pensar, ele era católico. Ele dizia que era católico, mas, enfim, ele era cercado por espíritas, amparado por espíritas, e as práticas dele são todas muito associadas às crenças espíritas, né? As que a gente encontra normalmente nos centros espíritas e nos núcleos de estudos espíritas. Enfim, hoje o João de Deus, ele foi preso, né? Chegou a ser preso e parece condenado a 19 anos e alguns meses de prisão. Só que agora ele está em prisão domiciliar por conta da pandemia de Covid-19, Isso, né? Por causa da pandemia, disseram que ele, né, poderia cumprir a prisão em casa e tal, enfim. O que eu não acho, né? Enfim, a justiça espero que saiba o que faz. Mas o João de Deus hoje é uma vergonha, né? Uma vergonha para as pessoas. Eu tive a experiência de ter amigos que vieram até de fora do país, levando parentes doentes para serem atendidos pelo João. Quando chegaram lá, viram um ambiente maravilhoso, né? Um ambiente perfumado, né? Todo mundo de branco, todo mundo cantando músicas bonitas e uma música religiosa, né? Que estava sempre presente naquela região, trabalhando, né, o clima espiritual das pessoas, com imagens de Jesus, de santos e tal e tal. E o João sempre tentava transparecer a imagem de ser uma pessoa amorosa, carinhosa, fraterna, atenciosa, simpática, né? Porém, hoje nós temos total certeza que isso era apenas uma personagem, né? Ele aprendeu a viver uma personagem de um homem santo, maravilhoso e amoroso. Gente, como é que pode, né? É um absurdo, gente, isso é um absurdo, porque iguais a ele, o mundo tá cheio. Sim. Até hoje, gente, milhares, milhões de pessoas sendo enganadas por falsos médiums, né, perdão. Mas é isso, gente, é um absurdo. E a gente está aqui para desmascarar essas pessoas, para ajudar você a conseguir enxergar o caminho certo, o caminho melhor para você poder se desvincular, né? Se você estiver passando por esse tipo de problema, se você estiver se sentindo enganado por falsos médiums, falsos milagreiros, acompanhe a gente aqui nesse canal, porque a gente vai trazer muita coisa interessante para você, né, Felipe? Aliás, eu acho que seria muito bom que cada um tenha consciência
que pessoas como João de Deus estão pelo mundo todo, né? Algumas são inocentes, né? São pessoas até que não causam mal, né? Se não fazem bem, também não fazem mal. Mas alguns casos, como o dele, levam pessoas a óbito, né? A irresponsabilidade, a falta de amorosidade, de solidariedade é tão grande e a ambição pela fama e pelo dinheiro é tão grande que elas não se importam, né, de fingir que estão tratando uma pessoa, impedi-la de tomar os seus medicamentos e levá-la a óbito. Ou seja, isso existe e infelizmente existe no mundo inteiro. É importante então que, se você tem alguma informação de alguém que possa estar agindo de maneira semelhante, deixe os seus comentários aqui, entendeu? Deixe as suas informações, as suas indicações sobre quem é e onde está essa pessoa, para que a gente possa tomar as devidas providências, né? Encaminhar não só os pesquisadores dos fenômenos psi, mas a polícia, quando for necessário, né? Porque, lamentavelmente, nesta época de pandemia, nesta época de isolamento social, em que as pessoas estão sofrendo muito, esses malandros estão se aproveitando. Estão se aproveitando para literalmente saquear o pouco que as pessoas têm. Então é muito importante que você participe, que você esteja aqui com a gente, né? Contribua com as suas informações, com os seus conhecimentos e vamos trocar experiências. Agora, digo a vocês, se este programa progredir, informando a vocês tudo o que existe de falso e de verdadeiro no mundo da sensitividade, da mediunidade e dessas curas paranormais, das curas psíquicas, esse programa vai ser eterno, porque tem muita informação, tem muita coisa acontecendo no mundo inteiro. Pra vocês terem uma ideia, eu recebo todos os dias, de segunda a segunda, notícias de charlatões, e bem como de pessoas que estão surgindo agora aí no mundo, como milagreiros, santos e tal e tal. Então, fica esperto, fica acompanhando o nosso programa. Se você gosta desse assunto e deseja o autoconhecimento, aqui é um caminho legal para você. Isso mesmo, gente. E antes da gente partir para a segunda pergunta, eu gostaria de pedir a vocês, se estiverem gostando aqui desse programa, se estiver sendo útil para você, para sua vida, deixa um like, por favor, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. Ativa o sininho para você receber as futuras notificações e não perder nada do que a gente tem para falar para vocês. É isso aí. Então, gente, vamos agora para a segunda pergunta do programa de hoje. Essa segunda pergunta vai tratar dos sonhos premonitórios. É a seguinte: os sonhos premonitórios existem? A ciência em algum momento demonstrou interesse em pesquisar, já que tem muita gente falando nisso? E aí, Felipe? É legal isso aí, né? Esse é um assunto também bastante extenso, né? Com certeza dá para muitos programas, mas eu vou tentar ser sintético, tá, gente? Sim, claro que a ciência não tem uma resposta definitiva para isso, né? Mas a possibilidade de existirem sonhos que antecipam acontecimentos futuros é discutida há muito tempo, né? Muita gente fala que tem sonhos proféticos. Eu mesmo, o meu avô, né, e minha família toda preservou essa informação. Meu avô ganhou 2 vezes a Loteria Federal, porque o número da loteria teria sido repassado a ele durante uma experiência sonhada, né? Eu não conheci meu avô, mas a minha mãe e minhas tias todas guardaram isso de uma maneira muito séria, como se de fato tivesse acontecido, né? Então, existem muitos relatos na história e fora dela, e também, se a gente for pesquisar entre os nossos amigos e conhecidos, talvez você vai encontrar alguém que vá lhe contar uma história, que sonhou alguma coisa que aconteceu dias depois, ou, né, que são os chamados sonhos premonitórios. Então, são sonhos que anteveem acontecimentos futuros, né? Cientificamente isso é muito complicado, porque como que a gente pode prever alguma coisa que ainda não aconteceu? Claro que para a ciência isso é muito difícil ainda de aceitar, né? Porque o que não aconteceu ainda não poderia ser visto,
né? O que não aconteceu ainda não pode ser visualizado por ninguém. Porém, existem pessoas, sim, com formação científica, pessoas que levaram esse tipo de estudo até para as universidades. Uma delas eu tive assim, o prazer de conhecer e de formar uma amizade, que é o Dr. Stanley Krippner. Quando eu escrevi para a revista Planeta, a Planeta me fez fazer uma reportagem, uma entrevista com ele, e foi uma oportunidade interessante de trocar ideias com o Dr. Krippner, que, aliás, vai fazer aniversário no mês que vem, em 4 de outubro, deve fazer 89 anos, né? Que graça. É um pesquisador dedicado. Ele gosta de estudar não só fenômenos de sonhos premonitórios, mas também várias coisas, xamanismo, fenômenos parapsicológicos, né, psicobiofísicos de um modo geral. Aliás, ele me deu de presente, inclusive, alguns livros, né, porque ele é autor de vários livros, escreveu vários artigos científicos, não só sobre sonhos premonitórios, mas também sobre outros fenômenos parapsicológicos. No Instituto Saybrook, na Universidade Saybrook, ele criou um laboratório para investigar sonhos premonitórios. E ele afirma, né, nas diversas palestras que já fez mundo afora, que conseguiu evidências científicas de que esse fenômeno de fato acontece. Né? Ele acredita que pôde documentar em diversas instâncias casos de sonhos premonitórios. Repito, de pessoas que sonharam alguma coisa e aquilo acabou acontecendo. Né? Então, é muito interessante saber que existem pessoas com formação científica dando atenção a um fenômeno que para muitos é apenas uma fantasia, uma bobagem, mas que gradualmente contagiou outros pesquisadores com a mesma curiosidade. O Dr. Krippner, por exemplo, me deu aqui uma série de livros que ele editava, chama em inglês Advances in Parapsychological Research, Avanços em Pesquisa Parapsicológica. Esses livros, essa série de livros que ele editava, que são livros com trabalhos acadêmicos na área de parapsicologia, incluem também estudos científicos sobre sonhos premonitórios. Então, sim, existem cientistas debruçados sobre isso. Ainda que a ciência, como um todo, não aceite esse fenômeno como um fato, né? Mas existem, então, repito, cientistas que acreditam que isso é possível e que já levaram essa investigação para o universo acadêmico. Nossa, isso é muito interessante. Com certeza. O estudo sobre os sonhos premonitórios é incrível, é extenso e muito, muito interessante. Sim. Falando nisso, eu tenho dois aspectos, né, dois momentos da minha pesquisa para comentar com vocês. Gente, o antigo presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, passou por essa experiência 13 dias antes de ser assassinado. Dizem que ele teve um sonho, né, onde ele se via no salão da Casa Branca, numa cerimônia fúnebre. Quando ele chegou perto para ver melhor, ele estava no caixão. O velório era dele. E 13 dias depois ele foi assassinado. Muito, muito estranho. Muito curioso. O segundo episódio, gente, vocês devem se lembrar daquela banda famosa, Mamonas Assassinas, né, que infelizmente todos morreram na queda do avião, onde um dos integrantes, o Júlio Hazek, ele comentou que teve um sonho muito estranho que parecia que o avião estava caindo. Horas depois, realmente aconteceu. O caso do Abraham Lincoln é difícil da gente poder, de fato, né, enfim, enfatizar como sendo real e tal, porque faz muito tempo. Mas do Júlio Hazek é interessante porque foi gravado. Vocês podem ver esse filme na internet, até hoje dá para ser visto. Há uma gravação do Júlio Hazek, da banda Mamonas Assassinas, dizendo que de fato ele tinha tido um sonho muito estranho, que parecia que o avião ia cair. E o avião realmente caiu, matando todos os integrantes da banda. Uma banda que estava no auge do sucesso. Nossa, né? era ótimo. Era uma banda que estava crescendo no número de fãs, né, pelo Brasil e até já se propagando para além das nossas fronteiras. E foi uma perda lamentável para o meio artístico brasileiro. Mas esse, sim, eu acho que é um caso que merece uma certa atenção científica, porque ele, de fato, descreveu algo que viria a acontecer horas depois. Sim, o vídeo não foi uma gravação para o público.
Foi uma gravação informal, Sim. acho que dentro... Caseira, Caseira. dentro de casa. Ele acordando assim, coçando a cabeça, tive um sonho estranho. Isso, é isso mesmo. Nossa, eu não esqueço, a cena é viva na minha memória. Sim, sim. Então, e casos como o do Júlio Hazek existem aos montes, né? De modo que a ciência sabe disso, né? O que acontece é que até o momento não tivemos ainda um número suficiente de cientistas dedicados a esse tipo de pesquisa para que esse fenômeno seja considerado um fato aceito universalmente pela ciência. Mas existem, assim como o Dr. Stanley Krippner, outros pesquisadores que estão interessados sobre isso, que têm casos documentados como o do Júlio Hazek e que acham importante que isso seja melhor investigado para o nosso autoconhecimento e para o aprimoramento do nosso conhecimento sobre o funcionamento da mente humana. Gente, então, depois dessa explicação, nós vamos partir agora para a terceira pergunta, sequenciando ao final a apresentação aqui do Felipe para vocês sobre maleabilização de metais. Então, gente, a terceira pergunta é a seguinte: supostos paranormais como o israelense Uri Geller e o brasileiro Thomas Green Morton fizeram muito sucesso com demonstrações de maleabilização paranormal de talheres, moedas, pregos e outros metais. Isso acontece mesmo ou é apenas um truque? Essa é uma boa pergunta, né? Pouca gente sabe que essa onda que o Uri Geller disseminou pelo mundo em 76, aparecendo em programas de televisão, fazendo shows mundo afora, entortando garfos, talheres, fazendo relógios voltarem a funcionar ou parando relógios. Enfim, Uri Geller fez muito sucesso, né? Um israelense que é um mentalista, ele é um ilusionista especializado em mentalismo, mas acabou ganhando o mundo com o paranormal, até porque ele foi submetido a testes, né, a experiências em várias universidades, inclusive no famoso Stanford Research Institute, né, o SRI, nos Estados Unidos, que tinha um programa de investigação de supostos paranormais financiado pela CIA, pela Agência Central de Inteligência. Então Uri Geller ficou muito famoso porque ele teve assim essa aura de mistério criada ao redor dele por ter sido pesquisado por cientistas famosos, né? Como o Dr. Harold Puthoff e o Russell Targ, que eram físicos que fizeram uma série de experiências com Uri Geller, aparentemente atestando dons paranormais dele. Enfim, mas essa coisa de flexibilização de metais ou maleabilização de metais, o Uri Geller, o Thomas Green Morton, o Urandir e tantos outros aí que apareceram no mundo afora, né, fizeram muito sucesso porque maleabilizar o metal é uma coisa que é difícil para as pessoas entenderem, né? Como é que você pode usar a sua mente para dobrar uma colher ou dobrar uma moeda, né, que são coisas geralmente muito duras, muito resistentes, né? E as pessoas ficam em dúvida, será que isso é possível ser feito por algum truque de ilusionismo? Afinal, Uri Geller é um mentalista, ele é um mágico ilusionista, ou isso é de fato um dom, né? Uma capacidade, um talento psicobiofísico que dá ao paranormal o poder de entortar um metal resistente, né? Bem, Uri Geller causou várias interrogações sobre isso, ao ponto de um famoso físico como o Dr. John Hasted, né? Aqui tem um livro que o John Hasted lançou, né, em 1981, se não me engano, que é um trabalho científico feito com pesquisas em laboratório. Ele levou para o laboratório da Universidade de Londres, no Birkbeck College, vários supostos paranormais que mostravam a capacidade de maleabilizar metais. Então, o professor Dr. John Hasted era um físico experimental. Ele era professor de física experimental. Ele era um cara acostumado a lidar com equipamentos de laboratório e fazer mensurações de vários tipos de fenômenos. Ele levou também o Uri Geller para o laboratório, né? E nesse livro ele conta como é que ele fazia as experiências, né? Afinal de contas, ele é autor de centenas de trabalhos científicos no campo da física. Então ele conta como é que ele fez as experiências com o Uri Geller, como é que ele testou outros supostos paranormais que entortavam talheres, inclusive clipes de papel
trancados em esferas de vidro que só tinham um pequeno orifício, pelo qual não seria possível o suposto paranormal enfiar o dedo ou nada disso. Essas esferas de vidro com um furinho em cima eram colocadas num pedestal, sendo filmadas o tempo inteiro, e ali dentro eram colocados clipes de papel. O paranormal, né, o psicocinesista ou o telecinesista teria que, à distância, ou simplesmente aproximando a mão por fora daquela esfera de metal, começar a fazer aqueles clipes de papel serem deformados, sem contato físico. O Dr. John Hasted afirma no livro que conseguiu observar isso em laboratório. Portanto, nós temos aí uma tremenda interrogação, né? Porque se um lado cientistas falam que isso é impossível, que isso não existe, que isso não acontece, por outro, nós temos um grande nome da ciência, que é o Dr. John Hasted, que afirmou ter observado isso sob controle científico em laboratório. Curioso. Né? Agora, isso não é uma coisa que ainda aconteceu, nunca foi assim reproduzida em quantidade suficiente em laboratórios pelo mundo inteiro para se tornar um fato científico. O que eu posso assegurar a vocês, né, e eu pretendo mostrar para vocês daqui a pouquinho, é que é possível maleabilizar metais de diversas formas, tá? Pelo menos através de recursos do ilusionismo e do mentalismo, com certeza. Agora, se é possível fazer isso de outras maneiras, usando o poder da mente, usando alguma energia física, biológica ou espiritual, se é possível fazer isso usando talvez alguma forma de influência de uma outra natureza que nós ainda não desconhecemos, nós não podemos afirmar. E a ciência também não pode negar. Então, o que é necessário é que a pesquisa continue, né? Que mais estudiosos estejam se aplicando nesse tipo de investigação. Vamos apimentar um pouquinho esse papo? Parece que tem até alguns curandeiros que utilizam isso para aumentar a fé dos seus seguidores nas coisas que fazem. O que você pensa a respeito? Não, isso porque quando a pessoa ela não acredita muito na eficiência, né, na prática espiritual do curandeiro, ele muitas vezes usa de artifícios de ilusionismo para impressionar a pessoa, deixá-la maleabilizada, suscetível, e assim ele poder ter uma ação mais profunda, né, na mente ou nas emoções daquela pessoa. E, claro, demonstrar, né, que pode dobrar uma moeda com o poder da mente, ou dobrar um prego ou um talher com a força mental sem fazer força, é uma coisa que assusta, espanta e causa esse efeito que o curandeiro deseja, ou seja, mostrar, eu tenho poder. Se eu posso entortar uma colher, uma moeda ou um prego, eu também posso lhe curar do seu câncer. Eu também posso livrar você de qualquer mal que você tiver no seu organismo. Infelizmente. Mas isso acontece. Mas vamos fazer então essa experiência. Nós vamos encerrar aqui por enquanto e nós vamos mostrar para vocês rapidinho como é que isso é possível ser feito com alguns pregos, por exemplo, né? Algumas coisas que eu ensino no nosso curso, né, para vocês que têm interesse em aprofundamentos sobre as tramóias, né, feitas por famosos malandros que fingem ser paranormais. Vamos lá, gente, para a apresentação. Bom, gente, existem muitas maneiras de produzir a chamada flexibilização de metais. Infelizmente, algumas pessoas sem escrúpulos usam dessas apresentações para mostrar aos outros que possuem poderes paranormais, poderes psicocinéticos, ou seja, a capacidade de movimentar objetos com a força da mente. E alguns tentam mostrar com isso que podem até influir sobre a estrutura molecular dos objetos. Aqui nós temos, por exemplo, alguns pregos, né? Esses pregos são instrumentos que frequentemente são usados por falsos paranormais para impressionar seus consulentes. Bom, vamos pegar aqui qualquer um desses pregos só para vocês terem uma ideia. Vejam que isto aqui é um preguinho. Vejam, é metal mesmo, não é borracha, não é nada disso, né? O que esses espertalhões fazem frequentemente para impressionar as pessoas? Eles pegam, pode ser um talher, um parafuso, um prego, não importa, qualquer coisa de metal,
Porque metal é resistente, né? E as pessoas ficam muito impressionadas quando vem alguém maleabilizando uma peça de metal. O que eles fazem essencialmente é mostrar que, por exemplo, é um prego normal, né? Rígido, inteiro e tal, retinho, e começam lentamente a alisar o metal, né? E sugerindo que isso passa uma energia que vai cada vez mais amolecer o metal, sem fazer nenhuma força, né? Eles fazem isso sutilmente, sem fazer nenhuma força, até porque o prego é um negócio muito duro, né? E tal. E aí eles vão, com essa sutileza, mostrando que eles podem maleabilizar o metal. Observem. Observem. Vocês estão vendo? Uma ligeira pressão, olha, uma ligeira pressão contra a mesa, por exemplo, ligeira, veja, suave, sem fazer grande força, eu posso começar a aumentar esse grau de torção do prego. Né? Só com a ponta dos dedos, suavemente, só esfregando. Vejam bem, só esfregando. Só esfregando, suavemente. As pessoas vendo isso, né? Porque estão vendo que é realmente uma peça de metal, ficam extremamente chocadas. E elas tendem a acreditar no poder psicocinético desses espertalhões, que fazem isso para mostrar a superioridade mental deles e a capacidade que eles têm de maleabilizar peças metálicas. Isto, gente, é um truque. Isto é uma demonstração da arte do mentalismo, uma arte que eu estudo e que apresento periodicamente com o pseudônimo artístico de Mahatma. Aqui, gente, não é prova nenhuma de paranormalidade, não é prova nenhuma de superioridade mental a quem quer que seja. Simplesmente é uma forma de demonstração de domínio de uma arte. Eu espero que vocês tenham gostado e quem tiver interesse em conhecer como isso é feito, como que outros espertalhões usam de talheres e outras peças de metal para impressionar os outros, vocês vão conhecer isso nos cursos que nós vamos dar através do programa cultural Maravilhas e Mistérios, que será realizado pela Sara Braga Eventos Reeducacionais. E aí, gostou de ver a maleabilização do prego? Legal, né? Isso impressiona muita gente. Mas não é paranormal não, tá? Isso é um efeito de mentalismo. É um efeito criado pelo ilusionismo. É uma das artes mais bonitas que existe. Então você pode esperar que nos próximos programas nós vamos ter outras apresentações, outras demonstrações de aparentes fenômenos paranormais, mas que são feitos através de técnicas do ilusionismo. Técnicas que impressionam muita gente e já levaram muitas pessoas espertas a se tornarem famosos, sensitivos, médiuns e milagreiros, sem jamais tê-lo sido. É isso aí, gente. Finalizando então o nosso programa de hoje, vou passar para vocês o que vai acontecer no programa da semana que vem. Nós vamos falar sobre telepatia, a transmissão de pensamentos, fantasmas e aparições, psicocinese, movimentando objetos com a mente. Então, como vocês estão vendo, são assuntos interessantíssimos que você não pode perder. Se você gostou do programa de hoje, por favor, para contribuir com o nosso canal, deixe o seu like e ative as notificações no sininho para as futuras notificações para você. Muito obrigada pela sua participação, um grande abraço e até semana que vem. Obrigada, Felipe.